Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Irmãos, mediante a dificuldade que todos nós estamos enfrentando, o alto preço dos alimentos, desemprego, fome, crise econômica, eu gostaria de fazer um alerta a todos quanto assistirem a este vídeo. E se você puder, envia este vídeo aos seus familiares. Alerta os seus familiares sobre a realidade do momento que nós estamos vivendo e a realidade do momento que a humanidade ainda vai viver. Eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 4 a seguir. A palavra de Deus diz assim: E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, pela sua palavra, que nos serve de alerta, que nos serve de exortação. A palavra de Deus, irmãos, que nós acabamos de ler, diz em Apocalipse 6, verso 4, a respeito de um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele tinha o poder de tirar a paz dos homens e de provocar a guerra, provocar uma situação tal que os homens matassem uns aos outros. Quem já teve a oportunidade de assistir os documentários sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial tem a noção do que esta passagem bíblica fala. O ser humano, irmãos, quando ele está sendo manipulado pelo diabo, pelo demônio, ele tem coragem de praticar os atos mais bárbaros e vis e terríveis que se possa imaginar. E se tem uma coisa que traz miséria, se tem uma coisa que traz fome, dificuldades financeiras, crise financeira para um povo, é uma guerra. E a palavra de Cristo, a revelação, o Apocalipse, a qual Deus deu a Cristo Jesus, e Cristo revelou ao seu servo, o apóstolo São João, quando este estava na ilha de Patmos, exilado, por causa do Evangelho. A palavra de Cristo nos diz que no período da grande tribulação haverá guerras. Os homens vão matar uns aos outros. Irmãos, nunca se investiu tanto em armamento como se investe hoje. Nunca se teve tantas bombas nucleares como se tem hoje. Nunca existiu uma tecnologia
tão desenvolvida quanto a tecnologia que temos hoje. Submarinos nucleares que podem ficar no mar, navegando de uma parte para outra de forma indefinida, de forma constante. Aviões que não são captados pelos radares, são chamados aviões invisíveis, uma tecnologia militar que eles usam no acabamento do avião, desde as suas peças e pinturas, de forma que o radar não consegue capturar estes aviões. Mísseis, bombas, que são capazes de viajar pelo espaço 2, 3 mil quilômetros e atingir nações a longa distância. Nunca se houve tanto investimento na área militar quanto nós temos hoje. O mundo tem hoje condições de concretizar esta profecia que está relatada na palavra do Senhor nosso Deus. Mas eu não quero apenas falar de guerras. Eu quero aproveitar, irmãos, e fazer um alerta para você que trabalha, recebe o seu salário e vê uma parte significativa do seu salário ficar no supermercado, na frutaria, no açougue. E você acha que o momento é ruim. E é verdade, o momento é ruim, mas eu quero dizer para você que vai piorar. Eu quero te fazer um alerta. Ou você aceita Jesus Cristo e serve a Jesus Cristo com fidelidade e sinceridade para ir morar no céu, ou você vai passar por este período, a qual a Bíblia diz. A palavra do Senhor Deus, nosso Deus, diz o seguinte: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Os irmãos se lembram daqueles vendedores que vendiam com aquelas balanças manuais para pesar fruta, legumes, para pesar peixe, carne? É disso que João está dizendo, é esta a visão que ele teve, a visão de um comerciante, de um vendedor, com a sua balança na mão. E ele diz: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Um dinheiro aqui é um denário. E em Mateus, capítulo 20, versículo de número 2, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, ou seja, um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. O que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que um dinheiro, um denário, é a média salarial de um dia de trabalho. E a Bíblia está dizendo em Apocalipse que haverá de chegar um momento, por que não dizer que este momento já chegou para alguns, para muitos, em que uma pessoa vai trabalhar um dia inteirinho para conseguir comprar apenas uma porção de alimento. Faça as contas. Um trabalhador que ganha R$ 1.200 por mês, qual é a diária dele? Divide 1.200 por 30, R$ 40 por dia. Vai com R$ 40 no açougue. Vai com R$ 40 no mercado. Faça as contas. O trabalhador que ganha 1.500 por mês, divide por 30, R$ 50 por dia. Qual é o quilo de uma mistura, de uma carne? Qual o preço de uma alimentação diária? Café da manhã, almoço, janta. Café da tarde, para alguns. Para alguns. A Bíblia diz que uma medida de trigo era vendida por um dinheiro. A diária de um dia só dava para comprar uma medida de trigo. Mas aí a Bíblia faz menção da cevada, um cereal considerado inferior ao trigo, mais barato.
A Bíblia diz 3 medidas de cevada por 1 de quilo. Quer dizer, às vezes você não consegue trabalhar para comprar aquela alimentação que você deseja, que seria a correta, a ideal. O camarada não conseguiria comprar uma porção de trigo, mas ele comprava 3 porções de um alimento inferior, da cevada. Não é isso que nós estamos vivendo, irmãos? As pessoas fazendo escolhas. Em vez de levar o arroz de melhor qualidade, está levando um de qualidade inferior. Em vez de levar a carne de uma qualidade melhor, com menos gordura, está levando algo inferior. Por quê? Porque se ele for comprar daquilo que é melhor, não dá. Não é suficiente o que ele ganha. Irmãos, olha a Bíblia se cumprindo. E eu estou falando, irmãos, de uma realidade brasileira. A nação celeiro do mundo. A nação que mais produz alimento no mundo. A nação onde tudo que se planta dá, colhe. Estou falando da realidade brasileira. E os outros países? É por isso que nós estamos ouvindo diariamente notícias vindas da Venezuela, da Argentina, de pessoas matando cachorro para comer. Coreia do Norte, Ásia, África, a própria China, país que mais está crescendo no mundo, tem muita miséria. Muita miséria. O povo come morcego, o povo come barata, grilo. Recentemente eu vi um relatório das Nações Unidas recomendando que a humanidade, que as nações venham a diversificar o seu cardápio, os seus alimentos, porque vai faltar comida no mundo. As Nações Unidas já alertam para isto. Vai faltar alimento no mundo. A palavra de Deus está se cumprindo, irmãos. A palavra de Deus está se cumprindo. O que nós estamos esperando para despertarmos, para reconhecermos que Cristo Jesus está voltando? Apocalipse capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Agora, Mateus capítulo 24, versículo de número 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes. Olha aí o Covid-19, assolando a economia, matando milhares e milhares de pessoas. Já se fala de novas variantes, de novas cepas, que os remédios, as vacinas, talvez não vai conseguir controlar. Eu ouvi um relatório recentemente, um cientista falando à CNN, que com o avançar do desmatamento das grandes cidades, com o contato do ser humano com outras espécies de animais peçonhentos, animais que estão distantes da humanidade, mas conforme as pessoas vão avançando mata dentro, vai destruindo, vai provocando ali a destruição do meio ambiente, estes animais passam a ter contato com a pessoa. E eu ouvi eles dizerem que novas doenças que existem em animais vão afetar o ser humano. A ciência já nos fala de superbactérias, as quais os remédios não vão conseguir controlar. São as pestes, as doenças que Jesus falou. E terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Princípio de dores. Jesus compara estes fatos, estes acontecimentos, às contrações de uma mulher grávida. E as contrações, as dores, informa para a mulher que o seu filho está para nascer. E semelhante coisa, as crises, as tribulações, as dificuldades, as guerras, rumores de guerras, as fomes, as pestes, informa para a igreja que Jesus está voltando.
É tempo de se voltar para Deus. Nós estamos vivendo períodos, irmãos, como os períodos vividos pelos antigos homens da Bíblia, como os períodos, por exemplo, de Gênesis capítulo 41, quando a palavra de Deus fala daquela grande fome nos dias de José no Egito. Nós estamos vivendo um período como, por exemplo, de Samaria, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 a seguir, aonde a Bíblia diz que os homens estavam matando jumento para comer. Nós estamos vivendo o período, irmãos, conforme esta palavra relatada, onde a Bíblia diz que uma mulher combinou com uma outra para matar os seus próprios filhos, para deles se alimentarem, aonde as pessoas estavam negociando esterco de pomba para não morrerem. Tem nações aí que estão matando cachorros para comer, comendo comida do lixo. O que mais a humanidade espera? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Busque a Deus, leia a Bíblia, se afaste do mal, renuncie o pecado, renuncie a tua natureza. Não vai melhorar, vai piorar. A palavra do Senhor nosso Deus diz no livro de Salmos, de número 42, versículo de número 7. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Uma crise alimenta outra crise. A guerra gera fome e a fome também gera guerra. A humanidade vai entrar em um período em que ela vai lutar por recursos naturais. Antigamente havia guerras por causa do petróleo. As próximas guerras serão por causa de alimento e água. Tudo que a palavra de Deus diz está se cumprindo, mas algumas pessoas ignoram, fingem não ver. Mas Jesus está voltando. Alerta os seus amigos, os seus familiares. Jesus está voltando. Deus abençoe a sua vida e a sua família.